Olá! Como vocês podem ver, eu vou começar a gravar os vídeos dessa jossa com um microfone, o que deve melhorar a qualidade para vocês, certo? Bem-vindos ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia, contra os mitos, a religiosidade, o radicalismo e com o bom humor que você já conhece. E então, bora lá pro vídeo? Nesse vídeo eu vou fazer um estudo bíblico sobre fé, assunto fundamental na vida de todo cristão. Esse conhecimento é importante, pois nos leva a Deus e a sua salvação, através do entendimento do Evangelho. Mesmo que não saibamos o que é a fé, já praticamos no nosso dia a dia, muitas vezes inconscientemente. Na Bíblia existe uma definição muito bem feita de fé na Epístola aos Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí podemos observar dois trechos bem distintos. O primeiro é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o segundo é a prova das coisas que não se veem. É natural que vejamos as duas frases como complementares, uma explicando a outra. Mas quero trazer outro ponto de vista, distinguindo as partes. A primeira traz em si o conceito de futuro, principalmente mediante o verbo esperar. Isso está relacionado, por exemplo, à esperança nas promessas de Deus para as nossas vidas, de que as nossas petições serão atendidas, entre outras coisas. Com isso, posso apresentar uma ideia, a fé natural. Ela se baseia na crença de que certas coisas acontecerão porque fazem parte da natureza, porque já aconteceram antes. Como lançar uma maçã do alto e esperar que ela caia, certo? A fé natural é útil no cotidiano para lidarmos com eventos futuros previsíveis. Afinal, muitas coisas funcionam sempre da mesma forma e é normal a crença na continuidade desse cenário. Esperamos um ônibus porque ele quase sempre passa no mesmo horário, não é mesmo? Além disso, cremos que o sol vai nascer, por exemplo, em um dia, porque isso é um fenômeno natural, né? Acontece todos os dias. Mas a fé natural é limitada às coisas materiais e sendo incompleta, portanto, ok? A fé da Bíblia vai além, incluindo outro conceito fundamental que eu vou apresentar agora. O segundo trecho da definição de fé da Epístola dos Hebreus, capítulo 11 e versículo 1, diz a respeito da certeza das coisas que não se veem, trazendo uma ideia ligeiramente diferente, a de invisível. Logo, a fé se refere à crença no mundo espiritual, o qual não podemos ver com os nossos olhos carnais, mas podemos perceber a sua influência em nossas vidas. E já adianto, o universo material está incluso dentro desse mundo espiritual ao qual me referi, certo? No mesmo capítulo citado em Hebreus, podemos ver no versículo 6 o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enfim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? Agora podemos enxergar o aspecto mais importante da fé, pois a sua principal função é nos levar a Deus. Nós só chegamos a Deus através da fé, certo? Não é através da ciência, por exemplo. Temos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24,
algo que nos esclarecerá mais ainda. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O último trecho deixa claro que Deus é Espírito. Além disso, pelo fato de ele ser onipresente, podemos dizer que Deus engloba tudo que existe, tanto espiritual como material. Logo, o termo mundo espiritual, na verdade, não é bem adequado. Todas as coisas estão contidas dentro da onipresença de Deus. Não existe algo fora dele, certo? Ele é o que entendemos como lugar onde os espíritos habitam. Agora podemos contemplar os dois principais aspectos da fé: o futuro e o invisível ou espiritual. Como essas duas partes se relacionam? É simples. O tempo, chamado de Cronos, tal qual como conhecemos, só se manifesta no mundo natural. Essa dimensão de tempo que tem o passado, o presente e o futuro. No mundo espiritual, o tempo é diferente. Ou seja, em Deus, o tempo se apresenta de outra forma, chamada de Kairos, o qual ele pode ser representado como se fosse um quadro, dentro do qual são representados o passado, o presente e o futuro. Mas esses três elementos estão no quadro, né, diante de Deus a todo tempo. Por isso que Deus tem acesso, né, ao passado, ao presente e ao futuro, simultaneamente, ao mesmo tempo, porque Deus não está no nosso tempo Cronos. Resumindo, Deus não está no tempo assim como nós o entendemos, e portanto o Senhor não precisa esperar nosso tempo para ter acesso ao futuro. Logo, o futuro nada mais é do que algo localizado em Deus, na dimensão espiritual. Portanto, assim como cremos em Deus, devemos crer também, por exemplo, nas suas promessas, as quais têm uma localização espiritual e, a seu tempo, se manifestará no mundo material. E o que devemos fazer para obter a fé? Uma pergunta bem relevante agora, né? Paulo dá uma resposta precisa na Epístola aos Romanos, capítulo 10 e versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De fato, isso faz todo sentido. Antes de crer, precisamos conhecer, mesmo que basicamente, no que estamos crendo. E a palavra de Deus é eficaz para nos ensinar tudo o que precisamos. Mas buscar o conhecimento apenas basta? Pois já temos naturalmente uma noção de como é a fé e sentimos a falta de algo, né? Mais além do saber para crer. É nesse momento no qual damos um passo a mais. A fé não é apenas um sentimento interno, mas ela se manifesta através de atitudes e, portanto, precisa ser exercitada. Como diz na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 em diante. Lá ele explica muito melhor. O trecho é um pouco longo, eu não vou falar ele aqui, ok? Mas a ideia geral é de que é possível provar a existência de fé em uma pessoa através das atitudes que ela toma por exercício da fé. Mas não é possível provar a existência da fé em alguém que não toma atitude alguma através daquela fé. Inúmeros exemplos podem ser citados. Um estudante, por exemplo, quer passar no vestibular e diz que tem a fé na sua vitória. Nem ora a Deus para esse propósito. Ou, mesmo que ore, não estuda para a prova. Agir com fé, no caso citado, significa tomar todas as atitudes possíveis para alcançar o objetivo almejado. Significa orar e estudar. Devemos fazer aquilo que cabe a nós, ok?
Vemos também que existe uma certa quantidade de fé, como diz na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Jesus cita a fé do tamanho de um grão de mostarda, a qual, mesmo aparentemente pequena, pode transportar montes. A quantia de fé tem a ver com o tamanho dos objetivos que nós temos, ok? Mas o meu foco aqui é justamente os aspectos fundamentais da fé. Isso é necessário porque, especialmente no meio pentecostal, existe uma certa pressão para que as pessoas tenham uma fé espetacular e em todos os dias aconteçam coisas sobrenaturais e milagres com manifestações exuberantes de dons espirituais a todo momento. O problema é que esse movimento acaba desviando as pessoas da palavra de Deus, a qual deve ser a fonte primária da verdadeira fé. Acaba-se no desenvolvimento de um clube exclusivista de pessoas auto-intituladas como ungidas, as quais alegam, às vezes falsamente, para poderem participar do grupo, experiências espirituais como visões, sonhos e revelações. Eu creio nos dons espirituais, mas em várias ocasiões há a manifestação da carne. Esquecem que a maioria dos milagres operados por Deus em nossas vidas não chega nem ao nosso conhecimento, e Ele quer que apenas vivamos uma vida simples junto dele, louvando, adorando e buscando a sua majestade. Por isso, eu concluo que devemos estar cientes dos dois aspectos fundamentais da fé. O futuro, a fé lida com o futuro, com a esperança daquilo que nós almejamos, das promessas de Deus para as nossas vidas, por exemplo. E também a dimensão espiritual, Fé implica em crer em Deus, que é espírito, e em todos os elementos do mundo espiritual. Como já vimos, o futuro está inserido no mundo espiritual, ok? Em uma dimensão superior e atemporal. Além disso, precisamos conhecer no que estamos crendo. E a palavra de Deus é excelente para isso. Finalmente, o mais importante é agir, orando e fazendo o possível para buscarmos os objetivos os quais Deus colocou em nossos corações. Guarde essa palavra e não deixe alguém roubar a sua fé, pois ela garante nossa salvação no Senhor. Gente, por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanharem, certo? Valeu, gente, abraço, até mais!